Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre arcadismo, tá? A gente vai começar falando um pouco sobre essa escola literária, que vai começar em Portugal e depois vai para o Brasil. Então, a gente vai se deter ao arcadismo começo e passando para Portugal, ok? Então, o arcadismo em Portugal, ele teve início em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitânia na capital do país, Lisboa, tá? E ele veio posterior ao movimento barroco, né? Que foi fundado lá na Arcádia italiana, fundado em 1690, tá? De tal modo, o arcadismo esteve marcado por uma arte menos rebruscada, ou seja, extravagante, e que representava um movimento anterior, ou seja, essa linguagem rebruscada, uma linguagem muito formal, era do barroco. Já o arcadismo ele veio com uma linguagem mais leve, sabe, uma linguagem mais do povo, sabe, uma linguagem mais simples, ok? O arcadismo português terminou em 1825 com a publicação do poema Camões de Almeida Garré, tá? O movimento Arcade, ele se prevaleceu de 5, né, palavras ou terminações de palavras em latim, tá? Fugere urbe, que é fuga da cidade, né? Fugir para o campo, né? Viver uma vida mais amena, pacata e tranquila. Locus amoenos, que é um lugar ameno, tá? Um lugar tranquilo. Aurea medíocritas, que é o equilíbrio de outro. Você vai ver o equilíbrio que está no outro, tá? Inutilia truncat, que é cortar o inútil, cortar o que não é viável, tá? E carpe diem, aproveite o momento, viva o momento, né? Que é a mais conhecida desse movimento, tá bom? O contexto histórico que estava rolando lá no arcadismo, tá? Em pleno século XVIII, né, onde vinham as ideias iluministas, vai surgir a escola Arcade, tá? A escola literária Arcade. O século das luzes, como é chamado, foi marcado por um avanço tecnológico, científico e social. Ou seja, a Revolução Industrial, a Revolução Científica estavam aí bombando, né? Que isso vai influenciar a cultura, né, europeia profundamente, tá? Em Portugal, o país passava por uma fase de transformações, né? Onde teve a Guerra da Restauração, né? Onde concedeu a independência do país de Portugal, que era colonizado pela Espanha, né? Desde 1580 e conseguiu a independência, né? Houve uma reestruturação política, econômica e social no país, né? O campo da educação, né? Houve reformas para propulsionar, né, um espírito de renovação no campo científico, né, no campo de estudos científicos. E o arcadismo dá lugar à razão, certo? Onde vai deixar um pouco a religiosidade que havia no barroco muito forte. Ele vai colocar a questão da ciência e a razão como o centro, tá? Características: objetividade e racionalismo, ou seja, você tem que ter razão e objetivo, tá? Linguagem simples, linguagem direta, 7 e 8, tá? Bucolismo. Bucolismo é aquela vida no campo, uma vida pacata, uma vida de pastor, né? Que é o pastoralismo, ok? Simplicidade e exaltação da natureza, ou seja, tudo que a natureza proporcionava, né? Era uma coisa simples, uma coisa tranquila, uma coisa amena, tá? Crítica à burguesia e aos centros urbanos, tá? Que era o povo da época, né? Aquele povo burguês, um povo fidalgo, um povo, né? Com muitas posses, né? Uso de pseudônimos, ou seja, nomes falsos, tá? Pseudo falso, anônimos, nomes, ou seja, nomes falsos, porque naquela época
não se podia escrever, né? Tanto porque existia uma censura, vamos dizer assim, não era censura, mas vamos colocar o nome censura, né? Porque muitas mulheres também queriam escrever e não podiam, e muitos homens também que queriam escrever não podiam por conta da sociedade que era muito hipócrita e machista, né? Os autores e obras dessa escola literária em Portugal. Manuel Maria Barbosa do Bocage, que ele foi o mais importante de todos os autores, tá? Que escreveu Morte de Inês de Castro, Elegia e Idílios Marítimos, tá? Antônio Diniz da Cruz e Silva escreveu o Ísope, Odes Pindárdicas, A Degolação do Batista, tá? Pedro Antônio Corrêa Garção, Obras Poéticas, Teatro Novo e Assembleia ou Partida, tá? Marquesa de Alorna, né? Obras Poéticas que tem 6 volumes. Francisco José Freire, Domingo dos Reis Quita, Nicolau Tolentino de Almeida e Filinto Elísio foram os principais autores do arcadismo português, tá? Primeiro a gente vai ler, né, um poema que é muito conhecido de do Bocage, que é a Rosa, tá? Tu, flor de Vênus, corada rosa, leda, fragante, pura mimosa. Tu que envergonhas as outras flores, tens menos graça que os meus amores. Tanto ao diurno sol coruscante, cede a nocturna lua inconstante, quando a marília te na pureza, tu que és o mimo da natureza. O buliçoso, cândido amor, pôs-lhe nas faces mais viva a cor. Tu tens agudos, cruéis espinhos, elas suaves, brandos carinhos. Tu não percebes ternos desejos, em vão fafônio te dá 1000 beijos. Marília bela, sente, respira, meus doces versos, ouve e suspira. A mãe das flores, a primavera, fica vaidosa quando te gera. Porém, Marília, no mago riso, traz as delícias do paraíso. Amor que diga qual é mais bela, qual é mais pura, se tu ou ela. Que diga a Vênus, ela aí vem. Ai, enganei-me, que é o meu bem. Ou seja, ele trata da mulher de uma forma mais tranquila, utilizando termos da natureza, como primavera, como espinhos, né? Fala também sobre flores, né? Coisas doces, né? Paraíso. Então, tudo remetendo à natureza, sentimento de amenidade, ou seja, de calmaria, tá? De coisas tranquilas, ok? Aí são os atores que foram os mais conhecidos do arcadismo no Portugal, tá? Do Bocage, que foi o que a gente leu agora há pouco. Marquesa de Alorna, que é essa senhora muito bonita, está aí no quadro, na foto. E Antônio Diniz da Cruz e Silva, tá? Foram os 3 mais importantes do arcadismo português. E com isso, a gente termina a aula de hoje, tá? Então, essa vai ser uma aula sequenciada. Vai ter realismo no Brasil, naturalismo em Portugal e naturalismo no Brasil. Ou seja, são 4 aulas. Então, preste atenção em todas as coisas. Depois eu vou passar exercícios de vestibular e de Enem que caiam esse assunto, né, esses assuntos. E a gente vai estar trocando ideias, ok? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.